de louvor e adoração ao Deus vivo, amém? E eu estou muito feliz porque você está aqui comigo para a gente juntos celebrar esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, né? Hoje eu quero ler aqui com você para introduzir esse culto lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Que fala assim: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora para te exaltar, te glorificar, te bendizer, Deus, e te adorar em espírito e em verdade. Deus, tu és tudo para nós. Nós abrimos nossos corações para ser instruídos, ensinados pela tua palavra. Dê-nos conhecimento e também discernimento e graça para poder sermos em tudo orientados e bem-sucedidos na vida cristã. Pai, eu te agradeço pela vida do meu irmão que está aqui comigo, da minha irmã, que o Senhor abençoe o teu filho, a tua filha, com a tua graça, com a revelação dessa palavra. Eu suplico agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? E hoje eu vim falar com você sobre um assunto muito, muito delicado, né? Que a gente às vezes não percebe da importância que é sobre a guerra espiritual, as coisas espirituais, né? Existe uma guerra espiritual 24 horas que a gente vive nela. Né? E hoje eu quero que você abra comigo aí lá em Mateus capítulo 4. A gente vai ler a partir do versículo 2. Preste atenção junto comigo aqui. Versículo 2, que fala assim: a tentação de Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Com as mãos ele o assegurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Respondeu Jesus: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo o levou num monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Ele disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou. Amém? Eu queria que você prestasse bastante atenção. Hoje eu quero falar sobre libertação. Que a gente acha que, né, comigo, o diabo vai mexer comigo, não, logo comigo. Eu quero dizer para você, mexe assim, sabe? Ele tentou, foi o próprio Jesus. E sabe qual a hora que o diabo vai tentar você? Naquelas áreas, naquela hora que você está fragilizado. Aqui Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber, né? Tá muito claro que jejuando dia e noite, né? E ele teve o quê? Dia e noite, e teve fome. Quando Jesus teve fome, o diabo aproveitou a oportunidade para se aproximar dele e dizer o quê? Uai, transforma essas pedras em pães. E a forma, o método do diabo é sempre tirar a gente da direção de Deus, do caminho de Deus, dos planos de Deus, né? Mas só que Jesus, conhecedor da palavra, Jesus sempre tinha uma resposta, né? Jesus está escrito, nem só de pão viverá o homem. Quer dizer, ei, diabo, você está achando que eu vou ser tentado pela comida? Você vai me levar a cair pela comida? Não, não é só de pão que vive o homem, não. Mas o diabo não parou por aí, né? O diabo depois veio de novo e levou a uma cidade santa, né? Bem alto, e disse para ele: se és filho de Deus, joga daqui para baixo. Olha o diabo, a ousadia do diabo. Você não é o filho de Deus? Então joga daqui para baixo, que os seus anjos darão ordem a teu respeito. Quantas vezes você não é seduzido pelo diabo e tem um respaldo bíblico para poder dizer, para se justificar de uma falha, de um erro. Só que Jesus não aceitava. O diabo usava a própria palavra de Deus para poder justificar a tentação dele, né? E Jesus lhe respondeu, olha só,
quando ele disse, né, para Jesus pular, se és filho de Deus, joga daqui para baixo. Só que Jesus disse para ele, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tudo que o diabo falava, ele usava a Bíblia, mas tudo que Jesus respondeu para o diabo foi na palavra. Olha a importância nessa guerra espiritual da gente ter conhecimento da palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus que a gente combate o reino espiritual. Por isso que é tão difícil você estudar a palavra, porque quanto mais você estuda, mais equipado, mais ferramentas você tem na sua mão para contra as forças malignas. Né? E a gente continua, o diabo continuou, né? Quando levou ele lá no monte e disse para ele, né, que daria todos aqueles reinos. E disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Olha a que ponto que o diabo chegou a dizer para Jesus. Ele sabia que Jesus era Deus, era o filho da mulher, né? Era filho da virgem, mas ele chegou a esse ponto a oferecer para ele, olha, te dou todo o reino, todo o dinheiro, toda a fama, todo o poder, tá vendo? O diabo mostrou, né, todo mundo e o seu resplendor, a sua beleza, a sua grandeza, tudo isso te darei se me prostrar e me adorares. E tem muitos que estão se vendendo para poder ter esse poder que o diabo tem. O diabo tem quantas pessoas que não vendem a sua própria alma para o diabo, para poder ter poder, ter dinheiro, ter fama. Né? Mas Jesus disse para ele, adore ao Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto, só a Deus preste culto, não te adoro por nada que você possa me dar, Satanás, né? E é interessante que aqui chegou o momento que Jesus disse o quê? Jesus lhe disse, retira-se Satanás, porque está escrito, né? Queridos, eu sei, porque eu passo por isso, e eu imagino que você também é tentado pelo diabo, né? É tentado para xingar, é tentado para brigar, é tentado para ter atitude ou comportamento. Você nem percebe, quando dá festa, está ei, para, repreende o diabo. Arreda-te, Satanás, em nome de Jesus, porque meu casamento é do Senhor Jesus. Arreda-se, Satanás, porque eu vivo pela fé, Deus proverá. Arreda-te, Satanás, porque Jesus levou sobre ele todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu sou curada. Quer dizer, nós somos curados. Quer dizer, o tempo todo nós temos que expulsar o demônio de nós. Foi isso aqui que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, repreenda o diabo da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua empresa, né? Do seu casamento, dos seus filhos. Repreenda o diabo. Você já percebeu que tem momentos que você tem um pensamento que você dá fé, oxa, porque eu estou pensando isso. O diabo te seduz para poder satisfazer o desejo dele, o prazer dele. Quando a fé você está com um pensamento maligno na sua mente, ei, você fala, Satanás, arreda-te da minha mente. Né? A palavra de Deus diz que em que deveis pensar, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, que é agradável, né? Já está bem claro lá em Filipenses 4, versículo 6, né? Do 8 em diante. Em que deveis pensar? Nas coisas honestas, nas coisas justas. Até a nossa mente, quer dizer, principalmente a nossa mente, né? É atacada pelo diabo. E se a gente não vigiar, quando a fé, ele alimenta na gente até sentimento de ódio, de falta de perdão. E é interessante se a gente observar na oração de Jesus, né, lá em João capítulo 19, quando Jesus ressuscitou, que apareceu para os seus discípulos, qual foi a primeira instrução que Jesus deu para os discípulos? Olha, se vocês perdoarem as pessoas que pecaram contra vocês, vocês serão perdoados. Mas se não perdoarem, vocês não serão perdoados. E eles também não serão perdoados, porque vocês não liberou o perdão. Então, o perdão é fundamental. E muitas vezes o diabo traz para a gente pensamento de não perdoar fulano, mas ressentimento, mágoa, ódio, até tentativa de vingança, desejar o mal para a pessoa. Quando você deseja aquele mal para a pessoa, sabe o que você está fazendo? Você está dizendo, eu não perdoei fulano, eu quero que ele passa por isso, por aquilo outro. Falta de perdão fecha as portas de Deus na sua vida. Falta de perdão atrai maldição para os seus descendentes, para a sua família. Então vamos vigiar, porque existe um inimigo, sim, ele se chama Satanás. E tudo que ele quer é destruir a nossa família, a nossa saúde, as nossas vidas, né? Tanto que lá em 1 Pedro 5:8, um versículo que todo mundo conhece demais, fala assim, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
É para a gente estar como? Estar alertos, vigiantes. Porque o diabo, ele anda como um leão, sabe? Aquela... tentando nos devorar. Mas ele é sutil. Ele faz cara de manso, de bonzinho, para dar o bote, para destruir. Então, a palavra de Deus está falando para a gente vigiar, para não cair em tentação, né? E se a gente observar, também lá em João 17,15, quando Jesus... Eu vou até ler esse versículo, João 17,15, que fala assim, ó, não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eu vou até ler aqui com você, essa oração de Jesus é muito forte. Não vou ler toda a oração, porque eu sei que nós precisamos ser objetivos, mas eu gostaria que você lesse essa oração de Jesus, que está lá no João capítulo 17. Fala assim, vou ler a partir do 13. Agora vou para ti. Jesus estava indo para o Pai. Oração de Jesus, presta atenção. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Olha Jesus conversando com o Pai. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odeiam, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. O diabo sabe que eu e você não somos deste mundo. Nós temos uma nova morada celestial nos esperando, né? Jesus diz que estou indo para junto do Pai preparar-vos morada. Aqui é uma passagem. E essa passagem é da morte para a vida eterna, né? A gente só morre para receber a vida eterna com Cristo, né? Então, quando ele fala... Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejam do inimigo. Os protejam do inimigo. Jesus já intercedeu por nós. Jesus clamou ao Pai para que Ele nos proteja do inimigo. Mas tem coisas, querido, que somos nós, né? Nós que temos que lutar contra o inimigo. Muitas coisas a gente tem que fazer. É tanto que se a gente vê lá em... Quero ler com você também. Lá em 1 João 3,8, quando fala assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, pois isso é, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, se a gente está vendo que a gente está irado, é uma obra do diabo, da carne. O diabo aproveita desses momentos. Se a gente está daqueles pecados que só você sabe quais são, que você tem hábito, seja roubar, seja mentir, seja lá o que for, você conhece você, é filho de Deus, abandona. Abandona, chora, vai pro joelho, passa a noite diante de Deus, faz igual Davi lá, né? Chorava, o pecado não saía diante dele, mas abandona essa vida pecaminosa. Tá bom? Porque o Filho de Deus vence o maligno, né? A gente precisa vencer as nossas fraquezas, os nossos pecados, e a gente tem que ter uma vida com Deus. E hoje eu venho falar sobre guerra espiritual, porque Deus me mostrou que o povo dele está despercebido, está dormindo. Ei, o diabo está como um leão ao seu redor e querendo te devorar. Luta contra essas coisas, porque ele tentou Jesus. Não pensa que ele não vai tentar você, não. Ele vai te dar palavras prontinhas na sua boca para você jogar para o seu filho, jogar para sua esposa, para o seu marido, jogar para sua mãe. O diabo vai te dar as coisas prontas e você nem vai perceber que você simplesmente está sendo usado por quem? Por Deus? Para curar seu filho? Para abençoar o seu lar? Não, você está sendo usado pelo diabo e não percebe. Vigia com as suas palavras, né? A palavra de Deus até diz: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos até ficar irados, sabe? Aquela coisa assim, mas a gente tem que domar o nosso pecado, né? Eu sou sanguínea, às vezes eu tenho um temperamento, mas o Espírito Santo precisa nos domar. A gente tem que ter um autocontrole, deixa o Espírito de Deus ter controle, porque senão a gente dá brecha para o diabo. E o nosso inimigo, ele é sujo. Ele conhece muito bem as minhas fraquezas e as suas fraquezas. Ele não vai tentar de outra forma, não. Ele vai fazer sempre o mesmo caminho para ver se acha o quê? Uma brecha para te dar uma rasteira. Então, querido, meu irmão, minha irmã, Deus te ama muito. E tudo que Deus quer é que você faça como Jesus aqui nessa tentação. Jesus usou a palavra e repreendeu o diabo. Jesus quer que você também repreenda o diabo da sua vida, do seu filho, da sua família, da sua empresa, sei lá, né, da sua igreja. Repreenda, não permita que o inimigo faça morada e venha destruir aquilo que você construiu e que Deus te abençoou para construir, né? Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para nós. E eu quero orar por você.
Deus, em nome de Jesus, o teu filho Jesus deixou bem claro que existe um tentador, que Satanás vive nos atentando, nos oprimindo, tentando nos levar a submeter às ordens, o comando, a liderança dele. Mas agora eu quero dizer ao diabo, com todos os seus demônios, que tem todos os seus demônios que têm se levantado contra esta vida, contra esse lar, essa família. Satanás, eu te repreendo, sai desta vida. Você não tem domínio sobre essa pessoa. Ao fogo de Deus, eu ministro agora o fogo de Deus. Ao fogo de Deus agora, receba, Deus toca agora da cabeça à planta dos pés e vai queimando e vai arrancando todo o demônio, toda a influência maligna nesta vida, todo o poder que o demônio tinha de domínio sobre essa pessoa. Eu repreendo agora. Satanás, sai na autoridade que o Senhor Jesus me deu, do nome dele. Deus me deu autoridade, toda a autoridade me foi dada em nome de Jesus para desfazer toda a obra do diabo. E eu agora repreendo toda a obra de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu chamado, o seu ministério, contra a sua saúde, contra a sua empresa, o seu local de trabalho. Satanás, sai. Eu te repreendo da vida, do caminho desta vida agora. Em nome de Jesus eu te repreendo. Sai! Em nome de Jesus. Deus, dê a essa pessoa unção dobrada do teu Espírito. Amor ao Senhor sobre todas as coisas. Sabedoria para servir ao Senhor acima de tudo. E abençoe essa vida, essa família, esta casa, Pai. Eu clamo agora, Pai, por cada um dos familiares desse teu filho, dessa tua filha que está aqui comigo em oração. No nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E como é de costume, né, eu não posso perder o hábito de agradecer a Deus pelos seus dízimos, pelas suas ofertas. Eu quero dizer para você que eu sou grata a Deus, né? Eu tenho gratidão a Deus e a você pelos seus dízimos, pelas suas ofertas. E peça ao Deus que Ele cumpra as promessas que Ele fez para os dizimistas, os fiéis. Amém? Deus está aqui representando através desse envelope os dízimos, as ofertas que são trazidas a este altar, a essa igreja. Pai, que cada um que tem nos abençoado e que está abençoando esse ministério seja agora alcançados e abençoados na sua vida financeira. Eu repreendo toda escassez e peço ao Senhor, Deus, dê ordem nas regiões celestiais espirituais a favor das finanças dos teus filhos que são fiéis ao Senhor e que têm nos abençoado com a sua fidelidade ao Senhor. Eu consagro ao Senhor e recebo com ação de graças no nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe, né? Eu quero te dar a bênção. Que o Senhor Jesus Cristo, Deus, te abençoe. Que Ele tenha misericórdia de ti e faça resplandecer sobre ti o seu rosto. E que as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus recaia sobre ti agora. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.